Olá, eu sou a Iriane Leme, sou artista visual e arte terapeuta e fui contemplada pelo edital Culturas Remotas para fazer para vocês, através desse vídeo, uma palestra sobre a vida e obra de José Bacán, um dos mais importantes pintores bauruenses do século XX. Bom, eu também acho que é interessante falar que eu estagiei por um tempo aqui na Pinacoteca Municipal e foi através disso que eu pude conhecer um outro lado do José Bacán. Bom, mas que lado foi esse, né? O que eu conhecia dele até então? Como ele é um pintor muito famoso aqui em Bauru e região, na realidade ele é muito conhecido também no Mato Grosso, né? Eu pude conhecer ele de maneira informal, nas paredes das casas de colegas ou até de estabelecimentos comerciais aqui da cidade. O que eu conhecia dele até então eram as barrancas de rios e os temas dos rios da região, como o Rio Batalha. Mas o que eu pude conhecer depois de ser contemplada por esse edital e estar também concomitantemente fazendo estágio aqui na Casa Ponce Paz, que é a sede da Pinacoteca Municipal, eu pude conhecer um outro lado do Bacán. Inclusive, é esse lado que nós vamos fazer um percurso hoje. Bom, então José Bacán nasce em 1914, numa fazenda em Pouso Alegre, que é entre as cidades de Bariri e Jaú, e ele começa a pintar novo, relativamente novo, aos 8 anos de idade, em 22. É importante frisar que, em termos de escolaridade, ele vai até o primário, mas, muito embora ele seja chamado de autodidata pela maioria dos críticos e teóricos artísticos, o que não deixa de ser verdade, ele teve alguns mestres importantes durante a vida. Então, aos 12 anos, ele tem aulas com Zico Andreozzi, depois, em 1941, com 26, 27 anos, ele vai aprender natureza morta com Oreste Colombari, e no mesmo ano, ele tem aulas com o professor Brotinato, que é da Academia de Belas Artes de Roma, mas no caso, o professor estava na cidade de Santos, aqui mesmo no estado de São Paulo. Bom, então a trajetória do Bacán é marcada por um autodidatismo, mas também a gente pode observar que ele teve sim alguns mestres durante a vida. Aqui eu estou do lado do autorretrato do artista, que foi feito no ano de 1983. O que vocês vão acompanhar também aqui durante a palestra é que tanto nós temos obras, né, que são do acervo da Pinacoteca Municipal de Bauru, mas no caso de algumas que serão sinalizadas, são obras que fazem parte do acervo particular da filha do artista, Marli Bacán. Cabe aqui frisar que o artista já é falecido, faleceu em 2007, vítima de uma pneumonia, mas a filha dele, Marli, né, uma das filhas, ele se casou 2 vezes, teve 4 filhos, ela tem um acervo muito importante do artista. Inclusive, foi a partir desse acervo que eu pude reconhecer esse artista. Bom, aqui nós estamos com ele, então, né, que se autorretratou aqui. Muito embora a gente veja ele em peças de roupas e expressão formais, ele sempre foi uma pessoa que nós escutamos falar e vemos que foi marcante e muito divertida para todos. Bom, então vamos começar esse percurso, né? Hoje nós estamos aqui na Pinacoteca Municipal e nós vamos, através do espaço expositivo, fazer um percurso pela carreira do Bacán. A primeira tela que nós vamos olhar hoje, ela é de 1956, ela foi cedida gentilmente pela Marli Bacán, que eu agradeço muito. E nós podemos observar, né, o que vai ficar muito nítido para nós hoje nessa palestra é a retratação das barrancas de rio, do tema dos caminhos também, né? Se a gente for fazer um recorte curatorial, um exercício curatorial recortando as temáticas que esse artista mais representa, fica muito nítido para nós que nós vamos ter as barrancas de rio como temática principal, né? Depois nós temos também os barquinhos, as casinhas, e nós também temos, né, nesse acervo de Bacán, né, tanto da Pinacoteca quanto de Marli Bacán, essa temática dos caminhos, né? Por quê? Porque ele era um homem que, a partir dos seus estudos artísticos presenciais
nos rios, junto com colegas que iam pescar, ele observava justamente esse cotidiano, essa rotina do interior daqui do estado de São Paulo. Então, para nós, remete muito também a essas estradas de terra que nós passamos às vezes em Bauru e região. E o Bacã, ele é justamente muito conhecido por isso também, porque ele retrata para nós o nosso próprio cotidiano. Isso é muito especial e importante dentro da história da arte. Então aqui nós temos uma obra dos anos iniciais. Na realidade ele já estava com 42 anos aqui, mas é uma obra notável de um início, né? Aqui nós já temos uma obra do acervo da Pinacoteca Municipal. Essa obra é muito característica da produção que mais fica conhecida dele, porque nós temos uma produção muito mainstream do Bacã e a gente tem uma produção um pouco offside, né? Ou seja, a gente tem uma produção muito conhecida e uma produção que está sendo descoberta nesse ano de 2021. Então aqui nós temos muito o que é a temática muito central dele, que são os reflexos das águas. Ele, inclusive, é importante pontuar que ele foi o pintor que mais fez obras sobre o Rio Batalha, o rio daqui da região. E aqui nós vemos essa expertise em retratar os reflexos das águas, a natureza, né, as matas ciliares. Aqui é um pouco do que a maioria das pessoas, a maioria dos bauruenses conhece desse artista. Aqui também, que é uma obra da Pinacoteca Municipal, do acervo aqui, nós vemos a mesma coisa, mas já em um formato um tanto quanto interessante. Nós temos um formato mais alongado do quadro. Esse quadro ele coloca o que geralmente ele retratava em temáticas separadas, que é como eu disse, os barquinhos e as casinhas e o próprio rio em si, ele vai unir em uma mesma tela. Isso é muito interessante, que até então ele só fazia esses temas em separado. Até a própria dimensão, a largura deste quadro, nos indica essa presença de vários elementos, né? O que eu costumo falar em Bacã, se nós fôssemos pensar, e acho que é interessante sempre pensar a história da arte em termos contemporâneos, né? Traduzir para termos conhecidos nossos, é que, assim como muitos artistas, ele vai tendo temáticas muito próprias, ele vai aprimorando essas temáticas, ele chega até no final da sua carreira, inclusive ele vive muitos anos, ele morre aos 92, né, como eu já disse, em 2007, ele vai sintetizando um pouco dessas temáticas principais. Hoje, na linguagem contemporânea, a gente poderia falar que essas temáticas principais são como os templates, né, dos aplicativos e dos programas que nós temos no design, né? São essas formatações específicas. Então, quando a gente olha para as obras do Bacã, a gente vê esse estudo não apenas da água em si, mas também de tudo que circundava a água. Aqui o que fica muito marcante para nós também é que ao longo da vida, ao longo da carreira, né, e inclusive é muito interessante notar que, assim como para todo artista, o estudo artístico dele contempla também um estudo de vida, né? Ou seja, os quadros também retratam os lugares em que ele esteve, as pessoas em que ele estava conhecendo, né? Com quem ele estava convivendo. E aqui nós vemos um estudo muito prolífico, né? Do reflexo solar nas águas, mas também a gente vê que ele tem séries de estudos do reflexo lunar nas águas. Isso é bem interessante, como que ele vai criando essas profundezas, não apenas da luz que reflete nas águas, mas também como a água vai reagir. Isso em termos não apenas técnicos, mas também em termos cromáticos. Como que ele vai usar, combinar cores, que até então não são cores tão clássicas de representação de água e de reflexos, até para ele mesmo, mas como que ao longo da carreira ele vai utilizando outras cores para justamente fazer esses reflexos. Falando em estilo, né, nós falamos um pouco de técnica, sobre como o Bacã tem aula com alguns mestres e sobre como ele próprio vai desenvolvendo essa técnica, até a própria questão de estar junto nas viagens de pesca que ele fazia junto com os colegas. Ele não ia pescar, na verdade ele ia fazer os estudos, né, os esboços ali dos quadros que ele terminaria no ateliê. Isso a gente pode também associar ao impressionismo,
Mas quando nós falamos de estilo de pintura, eu costumo citar a professora doutora Cleide Biancardi, que ela fala justamente que o Bacán é um naturalista, mas um naturalista que faz as suas pinturas à sua maneira. Então ele pode ser definido como um naturalista maneirista. Bom, e aí nós vamos vendo, né? Eu acredito que o que é muito reiterado sobre a linguagem desse artista é justamente a natureza. Ele faz, a sua produção é majoritariamente da natureza. Uma das únicas figuras humanas que a gente vê no Bacán é o próprio autorretrato, e uma outra obra de 1939 que é a representação de Jesus Cristo. Mas o que fica muito gritante em sua obra é justamente a natureza. Se nós fôssemos pensar sobre a linha de vida dele, a linha do tempo da vida dele, ele nasce no começo do século XX e ele acompanha até 2007, que é quando ele falece, justamente a degradação da natureza. E Bacán não deixa de citar isso nas suas obras. Ele era um homem realmente muito preocupado com o que nós faríamos com os recursos naturais, mas não só os recursos, mas a própria vida na Terra. O que vai acontecendo depois, né, é importante citar também que na última década de produção, não apenas por questões da sua própria produção, né, da sua própria poética como artista, mas também por questões de saúde, ele vai aos poucos tendo a visão um pouco agravada, né, os problemas de visão um pouco agravados, mas ele vai aos poucos sintetizando ainda mais essas formas que ele faz tanto, né, as temáticas que ele faz, usando cores cada vez mais saturadas, mas ele vai aos poucos talvez caminhando para uma abstração, né, com o uso de cores muito saturadas, com a simplificação das formas que ele ali retrata. E nessa última década, não só a paleta de cores de Bacán muda, né, se torna mais intensa, mas o que nós vemos também, que é muito forte na sua obra e que talvez até então não tenha sido visto, seja nas paredes dos museus ou até nos estabelecimentos comerciais, é justamente uma série que ele faz das queimadas. Eu acredito que, infelizmente, é muito atual essa temática das obras e que a gente tenha que pensar também sobre como a gente quer, daqui para frente, ver a natureza. É realmente muito bonito ver como o Bacán retrata a natureza em seus quadros, mas talvez um questionamento que até o próprio artista faria para nós, e acredito que ele faz a partir das suas telas, né, a partir do seu legado, é justamente se nós queremos ver só a natureza aqui nas paredes das galerias e dos museus. Acredito que com a série de queimadas que ele faz, ele justamente comunica a nós que não é tempo da gente não preservar a natureza e fechar os olhos, principalmente, para tudo que vem ocorrendo nesses últimos anos. Aqui nós temos uma dessas obras que é da série das queimadas, essa aqui. Nessa obra a gente já percebe um pouco do uso das cores um pouco mais saturadas, até mesmo na representação do fogo, talvez pinceladas um pouco mais esquemáticas. Aqui nós já podemos notar um pouco dessa mudança na pincelada, no uso das cores. E é realmente o que, infelizmente, vem acontecendo ainda hoje, né? 30 anos depois. Bom, e nós vamos nesse percurso sobre as obras de José Bacán. Inclusive, eu esqueci de citar para vocês, mas ele nasce filho de João Bacán e de Ermelinda Bazzaglia. João Bacán era um imigrante italiano. E, bom, eles viviam na fazenda, mas Bacán ficou por muitos anos aqui na cidade de Bauru. Tanto é que, por isso, as pessoas nem pensam que, mesmo tendo nascido tão próximo à cidade, as pessoas nem pensam que ele tenha nascido em outra cidade. Ele passou 70 anos aqui na cidade e ele passou os incríveis 80 anos produzindo obras.
Então, realmente, a carreira dele, assim como o número de obras que ele fez, é muito grande. Ele produziu mais de 10 mil obras em vidas. Isso é muito interessante, porque não é apenas, né? É a partir desse motivo que a gente pode fazer, inclusive, esse percurso e esse diálogo pelas obras. Não apenas para o que era a natureza no começo do século XX e o que é hoje, mas também como ele vai mudando e aperfeiçoando a técnica dele. Aqui nós temos uma pintura de 96. É interessante ver também como ele vai planificando essas formas, como ele vai se utilizando de cores mais suaves, como ele vai enlarguecendo também as formas, mas ainda ele está nas temáticas próprias dele, né? Na temática do mato do interior paulista, das casinhas, dos morros ao fundo. Mas é interessante como ele já vai utilizando outras cores, isso é bem sutil, outras cores no sombreamento. Por exemplo, o sombreamento aqui do mato, que ele vai usando um tomzinho de azul. Aqui o sombreamento desse caminho. Isso tudo já vai nos dando indícios dessa influência modernista que Bacán tem, principalmente impressionista, aqui talvez pós-impressionista também. Bom, falando nessas influências e nessas mudanças, né, em sua forma de retratar os seus temas e sua poética, aqui nós vemos 3 obras muito representativas e tal desse outro lado de José Bacán, né, desse José Bacán offside. Então a gente tem aqui novamente um estudo, né, do reflexo nas águas, mas principalmente nessa tela que a gente observa é o uso de outras cores muito mais fortes, que imprimem muito mais intensidade aos olhos. Aqui nós vemos esse reflexo totalmente intenso sobre a água, já não há mais um diálogo tão equilibrado entre água e sol, né? O sol se impõe nessas águas. Aqui o que nós podemos observar também é um uso de cores complementares. Nós vemos aqui um tom mais amarelado, até mais um pouco alaranjado do reflexo do sol, e aqui um rosa, roxo em contraste, né? Amarelo e roxo são cores complementares. Já há outras influências nessas telas, já não mais há uma representação apenas fidedigna ao que era um reflexo, um pôr do sol nas águas, mas já há uma outra poética com cores mais saturadas, formas mais simplificadas, que caminham de certa maneira para uma abstração. Aqui os outros barquinhos nós podemos observar que são formas bem simples mesmo do que nos sugere que seja um barco, né? Diferente talvez em outros quadros que nós já vimos que não há apenas uma sugestão do que se é, mas é aquilo. Isso vai acontecendo no próprio caminhar dos movimentos modernistas do início do século XX, com maior destaque para o impressionismo, né, de Renoir e Monet, e também para o expressionismo alemão e até o fauvismo, né, como ficou conhecido o movimento expressionista francês. Bom, aqui nós temos essas outras 2 telas aqui. Essas temáticas são bem impressionistas, né, de temas marinhos, né, de temas da água, de temas de observar também o que acontece nessas rotinas da água, quem está ali, os barcos, como que o sol influi nas cores que vão ser refletidas, né? E Bacán não deixa de retratar isso, né? Essa obra, por exemplo, é de 87. Essas 3 obras são do acervo particular de sua filha, Marli. Essa obra é de 82. E é interessante ver como esse reflexo solar, ele já se torna muito
imperativo as águas, diferente do que nós vimos no começo da palestra, né? Em que há uma conversa mais equilibrada. Bom, então para finalizar aqui a nossa palestra, né, todo esse percurso que nós fizemos sobre a obra de José Bacan, eu acredito que raramente nós vemos ainda um outro lado do outro lado dele, que é justamente outras temáticas que ele retrata. E aqui eu trago para vocês também do acervo da filha dele, Marli, o estudo que ele faz das naturezas mortas. Não são tantos em comparativo com as barrancas de rios e os caminhos, mas é bem interessante como esse estudo de cores, né, essa escolha de cores já é diferenciada, o estudo das formas, o sombreamento colorido, que é uma característica impressionista, essa simplificação das flores depois. Bom, e para finalizar a nossa palestra de hoje, gostaria de agradecer a toda a equipe da Pinacoteca Municipal de Bauru, a Sara Vitória, quem fez essa gravação, a Marli Bacan também, meus agradecimentos especiais a ela. Somente através dela nós pudemos conhecer esse outro lado desse acervo desse artista tão especial. Bom, para finalizar, eu gostaria de finalizar com uma frase do próprio artista. Muitas vezes a gente adora conhecer, né, o que esses artistas não apenas pintavam, mas o que eles escreviam. Então vamos lá. Bacan diz assim: o homem demorou mais de 50 mil anos, precisou chegar à Lua para descobrir que a Terra é o planeta mais bonito. Dedico esta exposição às criaturas maravilhosas deste planeta, antes que a estupidez do homem acabe com elas. Eu espero que essa palestra não tenha só servido como base teórica para um dos artistas mais importantes de Bauru região, mas que ela também seja uma forma da gente refletir sobre o que vem acontecendo. Obrigada!